Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Bom, a gente chegou hoje na nossa última aula, que a gente vai falar só do sistema nervoso. E como vocês já ouviram o áudio da explicação lá do início, né, da contextualização da aula, a gente já fez 2 aulas de sistema nervoso, 2 aulas diferentes, em que a gente fez experimento, em que eu contei coisas para vocês de ilusão de ótica, ilusão tátil, né? Foram 2 aulas para a gente começar a despertar o interesse do sistema nervoso. A gente já fez 2 aulas mais técnicas, né, no Zoom. E eu achei que uma terceira aula no Zoom ia ficar muito pesado. Então, o que eu fiz? Hoje eu mudei um pouquinho o esquema da aula. Eu vou terminar hoje só a parte da divisão anatômica, né? Nessa apresentação, que inclusive vocês já receberam, tem também a parte de divisão funcional, mas essa eu não vou falar hoje, porque senão vai ficar uma aula muito pesada e a ideia não é essa, tá bom? Então, eu vou passar muito rapidamente pelo que a gente já falou até agora, tá? Porque eu não vou repetir a aula, senão esse vídeo vai ficar muito extenso e a ideia é esse vídeo ser curto, tá? A gente falou sobre o sistema nervoso, sobre o encéfalo, que é tudo que fica dentro do crânio, sobre o neurônio, que é a célula do sistema nervoso, que tem vários prolongamentos, né? A gente falou da função, do controle do comportamento, da homeostase, que o sistema nervoso recebe, interpreta informações e dá resposta. Essa resposta é perceber o ambiente à sua volta, pode ser uma resposta motora, por exemplo, preciso subir um degrau, que movimento que eu vou fazer, uma resposta das glândulas, que a gente vai falar não nessa aula, mas a gente vai ver mais pra frente, né? Então, o sistema nervoso, ele recebe, interpreta e executa, né? Manda executar as respostas. Esse daqui é o neurônio cheio de prolongamentos, cada neurônio se comunica com vários outros num espaço chamado sinapse. Por meio do impulso nervoso, são liberados neurotransmissores nessa sinapse, e aí o outro neurônio seguinte, quando ele recebe esse neurotransmissor e entende a mensagem, pode ser gerado um impulso nervoso nesse próximo neurônio. Bom, aí aqui são os conceitos importantes, tudo isso a gente já tratou em aula, por isso que eu tô passando rapidamente, mas vocês já sabem que eu nunca gosto de começar a aula do nada, eu sempre retomo um pouquinho o que a gente viu anteriormente, para a gente conseguir contextualizar e relembrar as coisas antes de passar para um próximo nível. Aqui é aquela estrutura que faz com que o impulso nervoso, ao invés de passar lentamente pelo axônio, ele vai pulando de nódulo em nódulo de Ranvier para ir mais rápido. Foi o exemplo que eu dei, ou você sobe a escada de degrau em degrau, ou quando você está com muita pressa, você sobe de 2 em 2, de 3 em 3, você vai mais rápido. É só para o impulso nervoso passar mais rápido pelos neurônios, né? Lembrando que o impulso nervoso é a linguagem que o neurônio entende, tá bom? E aí a gente estava falando sobre a divisão anatômica do sistema nervoso, né? Onde está no nosso corpo, e por uma questão de facilitação de estudo, dividiram em sistema nervoso central e o periférico. A gente parou em sistema nervoso central, a gente viu que encéfalo é tudo que fica dentro do crânio, mas o encéfalo é formado por cérebro, cerebelo e tronco encefálico, e a medula espinal, que fica dentro da coluna vertebral, e o sistema nervoso periférico são formados pelos gânglios, pelos nervos principalmente, mas a gente também fala de gânglios não hoje, tá? E aí, eu mostrei essa figura para mostrar onde que tá, né, o encéfalo, a medula, né, deixa eu trocar de cor aqui, encéfalo, medula e os nervos que ficam espalhados pelo corpo todo, que o sistema nervoso é protegido por meninges e esse líquido cérebro-espinal, isso daqui é mais uma forma de proteção, além do crânio e a coluna vertebral protegerem o sistema nervoso, ele também tem essa região membranosa com líquido, né, para proteger. Aqui é o esquema do sistema nervoso central, mostrando cérebro, cerebelo, tronco encefálico e medula. E aqui a gente falou dessas partes agora, dessa divisão mais anatômica dessa estrutura agora, no sentido de a gente enxergar a peça mesmo, né? Enxergar a estrutura como um todo. Aqui tem um resumo de cada função, qual é a função do cérebro, cerebelo, tronco encefálico e medula espinal, né? E aí, eu comentei com vocês que o cérebro executa atividades mais complexas e que o lado esquerdo, o hemisfério esquerdo, controla o lado direito do corpo e vice-versa. Contei que o cerebelo tem a ver com a postura e equilíbrio e refinamento de movimentos. Vocês vão lembrar do exemplo da ponta do dedo na ponta do nariz. Contei para vocês que o tronco encefálico ele executa funções mais vegetativas, que são funções inconscientes,
respiração, ritmo cardíaco, pressão arterial. Eu dei o exemplo do galo Mike, que, enfim, numa situação que acontece muito raramente, alguém tirou o cérebro do Mike, mas manteve tronco encefálico e cerebelo, e esse galo viveu 1 ano e meio sem cabeça, por conta das funções vegetativas e do cerebelo terem ficado mantidos. Ele tinha postura e equilíbrio, e ele, enfim, respirava, tinha ritmo cardíaco, pressão arterial. E aí a gente parou mais ou menos aqui, que era onde eu queria retomar. E hoje eu vou falar da medula espinal e vou falar dos nervos e só, tá? Como eu já disse, nesse slide também tem a divisão funcional, mas eu não vou falar para ela não ficar muito pesada. Bom, e aqui, pessoal, a gente tem então o encéfalo, e saindo dele a gente tem um cordão nervoso, que é a medula espinal. Aqui a gente tá vendo a peça fora do corpo, mas dentro do corpo esse cordão tá passando dentro das vértebras, da coluna vertebral. E é a medula espinal que faz a comunicação entre o encéfalo e a periferia, né, que são os nervos. Então, a informação do nervo para chegar no encéfalo precisa passar pela medula. A informação do encéfalo para chegar nos nervos precisa passar pela medula. E dos nervos para o encéfalo também precisa passar pela medula. Eu acho que eu falei 2 vezes a mesma coisa, mas acho que deu para entender. Seja da periferia para o encéfalo ou do encéfalo para a periferia, o canal, a via, a avenida, é como se fosse uma via de mão dupla aqui. É a medula espinal. Tudo bem? Então, aqui tá falando que é essa comunicação e que os nervos partem dessa medula espinal. Eu tô aqui frisando que o encéfalo, ele executa tarefas, ele manda executar tarefas, ele interpreta, etc, etc. Ou seja, subentende-se que toda vez que uma informação chega na medula, ela sobe para o encéfalo, é interpretada e volta para ela. Isso é verdade, exceto nos reflexos. Por exemplo, o reflexo patelar, que é esse daqui, que alguém dá uma marteladinha aqui de leve no joelho e a perna da pessoa pula. Por que isso acontece? Porque a informação, vou fazer aqui de verde, ela chega na medula espinal, nem sobe, é processada na própria medula espinal e já volta. É totalmente inconsciente, ou seja, se você tentar não levantar a perna, se você prestar atenção no movimento, você não consegue, porque essa informação nem chega no encéfalo para você poder executar uma tarefa mais complexa, de pensar, de raciocinar, enfim. Então os reflexos, você tem primeiro a resposta e depois a consciência. Então, primeiro você levanta a perna e depois você percebe que você fez isso. Para você, vai parecer que você fez tudo na mesma hora, mas são milissegundos de diferença, porque é muito mais rápido a imagem ser processada pela medula do que ela subir, né? Fisicamente, a medula está mais perto do nervo que leva informação do que o encéfalo, tudo bem? Bom, e aí, pessoal, ficou faltando falar na apresentação sobre o sistema nervoso periférico. A gente tem... eu vou falar aqui dos nervos, os gânglios a gente vai falar mais quando a gente for falar da divisão funcional, né? Então, aqui nesse momento a gente tem que entender o sistema nervoso periférico a parte dos nervos, tá? Existem nervos que saem da cabeça e nervos que saem, né, ali da região da nuca mais ou menos, e aqui mais na região das costas. A gente chama isso de nervos cranianos e nervos espinais, né, que saem da cabeça. Eles estão na medula espinal, na região da cabeça, pescoço e nuca, tudo bem? Isso é uma divisão anatômica, onde está. E existe uma divisão funcional, ou seja, qual é a função desse nervo. Existem nervos motores, que estão ligados aos músculos. Existem nervos sensoriais, que estão ligados aos órgãos do sentido. E existem nervos mistos, que eles tanto podem levar uma informação para o músculo contrair ou relaxar, quanto levar da periferia para o encéfalo, né? Óbvio, passando pela medula, a informação do que você está vendo, do que você está ouvindo, sentindo gosto, cheiro ou alguma sensação da pele, frio, calor, tato, pressão, dor, entre outras coisas, tá? Então, isso é uma divisão funcional, ou seja, o que esse nervo faz? Ou ele vai inervar um músculo para que ele movimente, ele faz só isso, ou ele vai, isso é o nervo motor, ou ele vai pegar uma informação da periferia e levar até o encéfalo, que é um nervo sensorial, ou
ele é um nervo que faz as duas coisas. Aqui eu costumo dizer que parece uma rodovia, duas rodovias que são contramão, ou seja, tem um sentido só e a outra tem duas. Por que eu digo isso? Porque o nervo motor, ele só leva do encéfalo para a periferia. O nervo sensorial é o contrário, é da periferia para o encéfalo. E o nervo misto, ele faz os dois papéis, tanto é do encéfalo para a periferia, como da periferia para o encéfalo. Isso é só uma questão de função, tudo bem? Agora, como que isso funciona? Como que os nervos vão executar esse papel? Qual é a relação entre encéfalo, medula e nervo exatamente? A gente vai estudar não profundamente, porque a gente está no 8º ano, quando a gente for falar da divisão funcional do sistema nervoso, que é o sistema nervoso que a gente chama de voluntário e o sistema nervoso autônomo ou neurovegetativo. Mas, como eu falei para vocês, essa aula já é a 3ª aula que a gente está falando de uma coisa mais técnica do sistema nervoso, e ainda mais nessa condição remota, em que a gente dá aula pelo Zoom, eu temo que a aula fique muito pesada. Então, hoje a ideia é a gente fazer uma coisa mais tranquila, por isso eu vou parar a aula por aqui. A gente não vai discutir isso nesse momento agora, para as próximas aulas, que só vão acontecer não na semana que vem, porque a semana que vem a gente vai fazer 2 aulas de CUT, a gente fala de sistema nervoso voluntário, sistema nervoso autônomo. Tchau, tchau, pessoal!